Sejam todos bem-vindos a mais uma live, Momento com Deus. Glória a Deus por mais esse dia, né? Paz do Senhor Jesus, irmã Jéssica, seja bem-vinda. Irmã Edneia, né? Olha, eu pagando mico já. Irmã Ed, é porque a gente conhece e chama carinhosamente de irmã Ed, né? Seja bem-vinda, amada. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Estamos aqui na incumbência, né, de trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Tá tudo certo? As irmãs estão me ouvindo? Irmão Alessandro, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Como está o meu áudio aí? Tá dando para ouvir direitinho? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui para mais um dia, né? Nesse momento com Deus. Vamos iniciar fazendo uma oração. Hoje a missionária Flávia teve alguns imprevistos e ela me pediu para fazer a live de hoje, para ministrar aqui uma palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, assim como ele já está falando comigo nessa manhã de segunda-feira. Mais uma semana começando, se iniciando, né? E como é bom começar a nossa semana na presença de Deus, né? Colocando a nossa vida na presença de Deus e ouvindo uma palavra de Deus para o nosso coração também, né? Então, vamos fazer uma oração. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que todos que estão aqui online me conhecem. Eu sou a obreira Adna, da Igreja Casa de Deus, fazendo missões ali do Centenário, né? Congrego ali com a missionária Flávia, o pastor Flávio. E estou feliz de estar aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor nesse dia de hoje. Vamos fazer uma oração, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Mais uma semana, Pai, que se inicia. Mais uma semana aonde o Senhor nos concede a oportunidade, Pai, de demonstrar o teu amor, a tua graça sobre nossas vidas, manifestar o teu poder, exercer, ó Pai, a tua misericórdia, porque a tua palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E é por isso que estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para essa live, para esse momento com Deus, Pai. Tenho certeza, Pai, que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesse dia de hoje. Visita, Senhor, desde já, nesse primeiro momento, a vida de cada um dos irmãos que já estão presentes aqui na live, que já estão online conosco. Visita, Senhor, aqueles que vão entrar depois. A live fica gravada e muitos irão assistir depois. Que o Senhor possa visitar cada pessoa, Pai, que alcançar essa live, que esteja ouvindo essa palavra nesse dia de hoje. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar ao nosso coração nesse dia de hoje aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Vanira.
Martinha, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas, amadas. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? Na incumbência de trazer aqui a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Você que gosta de orar aí com seu copinho com água, deixa ele aí bonitinho, que no final nós vamos estar orando pelo copo com água e abençoando a todos em nome de Jesus. Irmã Vani, irmã Vani, lá da sede. A paz do Senhor Jesus, amada, seja bem-vinda. Glória a Deus, bom receber vocês aqui nessa live, Momento com Deus, né? Hoje a missionária Flávia teve imprevistos e ela me pediu para estar aqui, né? Trazendo a palavra do Senhor nesse dia de hoje. Missionária Vani, isso mesmo, lá da sede. Que bom ter vocês aqui conosco. Então vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Hoje a palavra que o Senhor vem ministrando ao nosso coração já desde cedo, nessa manhã de hoje, é sobre gratidão. Isso mesmo, gratidão. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17, 18 e 19, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Olha que palavra linda. É uma palavra, é um conselho, na verdade, né? Um conselho inspirado por Deus na vida do apóstolo Paulo, quando ele escrevia as cartas às igrejas. E aqui ele estava dando as instruções finais para a igreja tessalônica, né? De Tessalonicense. E ele dava um sábio conselho para essa igreja naquele tempo. Um conselho que cai como uma luva nas nossas vidas no dia de hoje, né? Em tempos de crises, em tempos de caos que nós estamos vivendo como sociedade, como humanidade, como povo de Deus também na terra. E o Senhor traz para nós esse conselho no dia de hoje. Alegrem-se sempre. Precisamos estar alegres em todo tempo, em todo momento. E aí você pode se perguntar, mas meu Deus, como é que eu vou ficar alegre, contente? A alegria é um estado de espírito, né? Aonde nós temos ali o contentamento, estamos contentes, né? E aí você deve estar se perguntando, como é que eu posso estar contente com todas as circunstâncias adversas acontecendo à minha volta? Talvez na sua própria vida você esteja vivendo um momento de adversidades. Mas o apóstolo Paulo, ele dizia com muita certeza e convicção: alegrem-se sempre, orem continuamente. É interessante a ordem dos versículos, né? A ordem em que o apóstolo escreveu o conselho. Você vê que existe uma ordem ali das coisas que ele orienta. Primeiro, alegrem-se sempre. E aí nós nos perguntamos, mas como? Aí ele dá a resposta no versículo seguinte: orem continuamente. A oração, gente, muitas vezes é a chave. É a chave da nossa vida. A chave que abre e que fecha portas. A oração, ela abre, ela gira a porta para abrir a porta da nossa fé, do nosso entendimento da palavra, da nossa comunhão com Deus. Paz do Senhor Jesus, pastor Flávio, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. E a oração, ela mantém a nossa chama, o nosso espírito aceso.
A oração, ela mantém a presença viva do Espírito Santo dentro de nós. Sem oração, realmente, nós não vamos conseguir nos alegrar sempre, estar contente em todo tempo. E aí, o segundo princípio já vem no versículo 18, no próximo versículo, que diz: deem graças por todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Parece algo simples, né? É tão simples, a palavra escrita, ela é tão simples. Alegre-se em todo tempo, orem continuamente e deem graças por todas as coisas. Às vezes nós nos esquecemos de dar graças até pelas coisas boas que nos acontecem. Lembra da história lá dos 10 leprosos, que 10 foram curados, apenas um se lembrou para voltar para agradecer. Apenas um. Ou seja, gratidão. Gratidão é algo que muitas vezes nós nos esquecemos e deixamos de lado em nossa vida. Só que o conselho da palavra do Senhor para nós é: seja grato por tudo. Quando ele diz seja grato por tudo, ele está dizendo não seja grato só pelas coisas boas, porque a vida não é feita só de coisas boas. E aí você percebe que há uma palavra, uma mensagem muito profunda nas escrituras sagradas. Porque, primeiro, como se alegrar em todo tempo com tanta coisa acontecendo na nossa volta, né? Crise econômica, mundial, que hoje não dá nem para dizer que a inflação é no Brasil, que a economia brasileira está ruim. A economia mundial está abalada, está, né, complicadíssima. Em diversos países a crise se instalou. O caos vem se instalando em todas as nações. Se você parar para observar, o caos está instalado na Terra. E isso já vem de algum tempo. Isso vem numa crescente de um tempo para cá. É uma situação que vem crescendo dia após dia. E aí a palavra do Senhor nos diz: alegrem-se sempre, sempre, em todo tempo. Não importa a circunstância, esteja alegre, esteja contente. Orem continuamente. Quando nós não estamos alegres, quando o nosso coração está abatido, triste, pesado, a primeira coisa que acontece, fica sem forças para orar. Mas aí eu quero encorajar você nesse dia de hoje. Ore assim mesmo. Sem vontade, sem ânimo, sem coragem, sem... não tenho nada para dizer para Deus. Eu estou tão abatido de espírito que eu não tenho nem o que falar para Deus. Apenas se ajoelhe na presença dele e chore. Porque Deus, ele tem o poder de interpretar cada lágrima que escorre do seu rosto. Ele tem o poder de decifrar até o seu silêncio na presença dele. Mas é importante que você tenha a atitude, pelo menos, de se ajoelhar, de se prostrar na presença dele. Porque ficar em silêncio de forma indiferente, aonde eu estou indo para lá e estou indo para cá e faço uma coisa e faço outra e estou no meu silêncio, isso não é um silêncio onde você se volta para Deus. O silêncio que Deus decifra como uma oração nossa é aquele silêncio onde a gente se ajoelha lá no nosso quarto quando ninguém está vendo. E a gente fica ali quieto, em silêncio, sem saber nem o que diz para Deus, sem conseguir expressar nenhuma única palavra. Mas isso é uma atitude de oração. O simples fato de você se render, de você se ajoelhar, de você se prostrar. Deus entende, meu filho está ali tentando orar, mas
não está conseguindo, a palavra não vem, não flui, está sem forças, está desanimado, mas eu estou olhando, eu estou vendo, e eu vou trazer o ânimo, eu vou trazer o vigor, eu vou renovar as forças do meu servo, da minha serva. Porque mesmo que ela não esteja contente nesse momento, mas ela está obedecendo a minha palavra, orando constantemente, continuamente. E aí, quando nós nos ajoelhamos, nos prostramos na presença de Deus, o renovo vem como um bálsamo na nossa alma, como um refrigério na nossa vida. E então aquela angústia, aquela tristeza, aquela opressão no nosso coração começa a se esvair e nós começamos a sentir novamente a alegria, o contentamento dentro do nosso coração. E então nós precisamos buscar em Deus força e coragem para dar graças a Deus por tudo, em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus. E no versículo seguinte ele diz: não apaguem o Espírito Santo. Em outra tradução mais antiga diz: não afugentem o Espírito Santo. Você sabe quando nós afastamos o Espírito Santo de nós? Não é só quando pecamos, os tais pecadões, que todo mundo fala, oh, fulano pecou. Nós temos uma cultura de achar que pecado é pecadinho, pecadão, pecado médio, pecado pequeno, pecado mais ou menos. Ah, mentira é só uma mentirinha de nada. Não, aquela mentira lá é uma mentira grande, mas essa aqui, uma mentirinha de nada. Essa aqui, uma mentirinha com boas intenções. Nós precisamos compreender, amados, que Jesus, ele pagou um único preço por todos os pecados. Você há de convir que se existisse medidas diferentes de pecado, então Jesus, o justo, o correto seria Jesus ter pago um preço diferente para cada tamanho de pecado, concorda comigo? Mas o preço que foi pago foi um só, por todos os pecados. Isso significa que pecado é pecado. Não importa como você acha que você mede o tamanho de um pecado. Para Jesus, todos tiveram o mesmo peso e todos foram pagos o mesmo preço. Seja uma mentirinha desse tamanhozinho, com boas intenções, ou seja uma mentira grande que pode levar uma alma para o inferno. Jesus pagou o preço, um preço só, por todos os nossos pecados. A paz do Senhor Jesus, irmã Milena, seja bem-vinda, amada do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Então, quando nós lemos essa palavra, essa mensagem aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Não apaguem o Espírito Santo, não afugentem o Espírito. Por que ele diz isso logo no verso seguinte? Porque quando nós não somos gratos, quando nós não damos graças a Deus por todas as coisas na nossa vida, automaticamente nós murmuramos, nós reclamamos, nós temos atitudes de uma pessoa ingrata. E isso é um pecado que afasta o Espírito Santo de nós. Porque o Espírito Santo, ele se entristece, ele fica triste por olhar para nós e ver que nós não somos capazes de ser gratos pelo ar que nós respiramos que seja. Já é um motivo de nós sermos gratos. Você já parou para pensar quantas pessoas estão nesse exato momento agora? Você está aqui nessa live ouvindo a palavra do Senhor, sendo abençoado por meio de uma palavra, de uma live. Mas enquanto você está aqui sendo abençoado, nesse exato momento, lá dentro do Hospital São José, existem centenas de pessoas internadas. Algumas estão numa UTI, num leito de morte, esperando a morte tragar a sua vida. E nós estamos aqui, respirando um ar puro, fresco, livremente,
sem precisar da ajuda de um aparelho. Isso já é motivo suficiente para ser grato, por mais que a nossa vida esteja um caos muitas vezes. Hoje pela manhã eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, aqui enquanto orava, enquanto fazia meu devocional pela manhã cedo. Paz do Senhor Jesus, Pastor Parque, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. E como eu estava dizendo essa manhã, eu estava aqui diante do Senhor e eu falei, Senhor, muito obrigada pela experiência de vida que o Senhor está me proporcionando viver. Porque antes, ano passado, eu tinha uma estrutura financeira, eu tinha um trabalho, eu tinha tantas coisas, mas eu não tinha tempo para te servir, para te adorar, para estar na tua casa frequentemente. E tudo que eu mais queria era permanecer na tua presença e não perder de vista a presença do teu Espírito em minha vida. E hoje eu estou em circunstâncias adversas em minha vida. Meu local de trabalho mudou, isso abalou as estruturas da minha vida financeira, centenas de coisas estão acontecendo à minha volta, o caos se instalou em minha vida. Mas eu posso dizer com muita alegria no meu coração, Senhor, obrigada porque em meio ao caos eu não te perdi de vista. Eu não perdi tua presença em mim, eu não perdi tua presença em minha casa, a comunhão contigo, o prazer de acordar todos os dias e saber que tu estás comigo, sim. Porque posso sentir teu toque, posso sentir tua presença. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Aí nós voltamos aqui algumas páginas e continuamos ainda aqui com alguns conselhos do apóstolo Paulo, mas agora no livro aqui de Filipenses, 2 livros para trás ali de onde nós estávamos. Em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 11 em diante, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Em outra tradução, ele diz: eu aprendi a estar contente em toda situação. Sei o que é passar por necessidades e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que palavra tremenda que o apóstolo Paulo expressa para a igreja aqui de Filipenses. E o apóstolo Paulo, ele está falando de algo que ele viveu. Ele está compartilhando com a igreja de Filipenses a sua experiência de vida. Aquilo que ele vem vivendo ao longo do tempo. E ele vem demonstrando gratidão a Deus por todas as coisas. E ele disse ali: eu aprendi a adaptar-me, ou seja, eu aprendi a viver, eu aprendi a lidar com todas as situações. E é interessante que essa manhã o Espírito Santo falava ao meu coração acerca do dar graças por tudo e saber que só o Senhor é Deus. No meio do caos é que Deus manifesta o seu poder, as suas maravilhas. Se eu não estivesse vivendo a situação que eu estou vivendo hoje, eu não poderia experimentar a maravilha que é estar contente, mesmo em meio à tribulação. Por quê? Porque a tua graça, Senhor, me basta. O apóstolo Paulo foi um homem muito perseguido, que sofreu muitas coisas por causa do evangelho de Jesus Cristo. Passou por muitas perseguições, humilhações, prisões, açoites, calúnias. Quanta coisa aquele homem sofreu.
Mas ele dizia: a tua graça é melhor do que a própria vida. Nós só podemos saber o que é a graça de Deus, essa que nos salva, que nos redime, quando nós aprendemos a dar graças por todas as coisas. Porque daí a gratidão, ela gera a manifestação da graça de Deus sobre nossas vidas. A gratidão, ela move o coração de Deus em nosso favor. Então perceba que há alguns princípios na palavra de Deus para trazer o contentamento, a alegria ao nosso coração. Se você acordou nesse dia de hoje desanimado, triste, abatido, preocupado com alguma circunstância, alegre-se, anime-se no Senhor, porque Ele é suficiente em nossas vidas. Quando nós vamos lá para o início de tudo, lá nos primeiros versículos da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 2, olha o que está escrito. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que isso quer dizer? Quando a terra não era nada, era feia, escura, sombria, vazia, sem forma, não existia nada de bom nela. Deus estava lá. Ele estava presente. E não apenas estava, mas se movia. O seu espírito se movia na escuridão do vazio que era a terra. Eu quero dizer para você que no caos em que você está vivendo hoje, Deus está presente lá no meio desse caos. E Ele não está parado, Ele não está quieto, Ele não está indiferente. O seu Espírito Santo se move no meio do caos em que você está vivendo. Talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja compreendendo muitas coisas, talvez você não esteja conseguindo enxergar ainda nada no meio do caos, porque a terra era sem forma e era vazia, era escura, não tinha como ver nada. E talvez você não esteja vendo nada. Mas eu quero te animar nesse dia de hoje, dizendo para você, aqui está escrito, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E por que ele não vai se mover na sua vida hoje? Paz do Senhor Jesus, missionária Fátima, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, amada. Eu quero dizer para você que Deus, Ele manifestou a sua glória, a sua grandeza justamente no meio do caos de uma terra sem forma e vazia, cheia de trevas, abismo. Mas o Espírito Santo de Deus que se movia sobre a face das águas disse: haja luz! E houve luz. Na imensidão da escuridão, do abismo de trevas que existia, houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Se você for meditar na criação do mundo, como Deus criou a terra, esse universo lindo que nós podemos olhar à nossa volta hoje e ver e contemplar. E nós que moramos aqui em Santa Catarina, inclusive, somos muito privilegiados, porque nós olhamos para todos os lados, nós vemos uma área verde linda, nós respiramos um oxigênio limpo, puro, fresco. Nós vivemos em uma terra abençoada. Abençoada por Deus. Mas toda essa maravilha de mundo, de universo que Deus fez à nossa volta, Ele criou foi justamente no meio do caos. Então, quero dizer para você, nessa manhã de hoje, não sei qual é a área da sua vida em que o caos se instalou. Não sei por qual motivo você se levantou hoje triste, angustiado, abatido ou desanimado, sem forças para orar.
Mas eu quero dizer para você, ei, Deus está com você no meio desse caos. O mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas lá na fundação do mundo, ele continua se movendo sobre a sua vida nesse dia de hoje. Ele continua se movendo sobre o caos que se encontra à nossa volta nesse mundo de hoje. Por isso, a palavra nos encoraja nesse dia. Seja grato. Dê graças por tudo. Dê graças por tudo, mas imagina, é tão difícil dar graças pelos problemas que eu tenho para resolver. Eu sei, eu também vivo essa experiência. Mas olha o conselho, em primeiro lugar, alegre-se, anime-se. Se você acha que você não tem motivos para se alegrar no Senhor, pensa na tua salvação. Pensa que todo esse caos que nós estamos vivendo aqui, ele é momentâneo, ele é passageiro. Assim como o caos que era a terra sem forma e vazia lá no começo de todas as coisas, era momentâneo, era passageiro, porque o Espírito de Deus estava lá. E quando o Espírito Santo de Deus se move, ele traz à existência todas as coisas maravilhosas, grandiosas e manifesta o seu poder e a sua graça. Como Deus manifestaria a sua grandeza, como nós saberíamos hoje que há um Deus soberano e onipotente, o Criador do universo, se não tivesse existido primeiro o caos de uma terra sem forma e vazia. Eu quero encorajar você nesse dia de hoje a olhar para o teu caos. Seja em que área for da sua vida. Olhe para esse caos, feche os seus olhos por um instante, olhe para a circunstância mais difícil que você tem na sua vida hoje. E imagine Deus olhando para essa circunstância e dizendo, haja luz. E haverá luz. E Deus olhará e sorrirá e dizer, é boa a luz que eu criei. Porque foi assim que ele criou o universo. E não vai ser diferente na sua vida. Não vai ser diferente com você. O caos que você está vivendo hoje, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida sentimental, emocional, espiritual. Eu não sei qual é o seu caos. Mas Deus está presente nesse caos. E a presença dele já é o suficiente para transformar todas as coisas em algo extraordinariamente glorioso. E o conselho que a palavra do Senhor nos dá para mim e para você nesse dia de hoje é: alegre-se sempre. Ore continuamente. Está sem forças para orar? Não importa. Apenas se ajoelhe e fique lá, quietinho, no teu silêncio. A palavra diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, que te vê no secreto. E a seu tempo, ele te recompensará. Se você tiver sem forças para orar, se você tiver num dia como aqueles que a gente não sabe nem o que vai dizer para Deus, não importa. A palavra nem chegou à nossa boca ainda e ele já conhece todas. Então apenas se prostre, se ajoelhe e diga: Pai, me ajuda. Eu nem sei o que te dizer. Meu coração está tão cansado, está tão triste, eu estou tão sem forças, mas eu estou aqui. Eu não sairei da tua presença. Eu não fugirei da tua presença, Pai. E é essa atitude de uma oração contínua que vai renovar as nossas forças na presença de Deus e vai nos tornar a ser alegres, contentes com as nossas circunstâncias, mesmo que elas sejam as mais difíceis. E o segundo princípio é dar graças por tudo. Meus irmãos, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Assim como o apóstolo Paulo, ele deu um conselho para a igreja de Tessalonicenses acerca de algo que ele vivia, ele viveu. Hoje, como serva do Senhor,
eu não sou muito diferente de Paulo. Eu também estou aqui para pregar, para viver, para falar de algo que eu também tenho vivido. Porque quem me conhece e convive comigo, os irmãos da minha igreja, os meus amigos mais próximos, sabem que a minha vida sofreu uma mudança muito radical do ano passado para cá. Os meus amigos, os meus irmãos em Cristo têm caminhado lado a lado comigo e eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem orado por mim, que tem me sustentado com suas orações, com um abraço amigo, com uma palavra de conforto. Porque hoje, nessa manhã de hoje, eu me levantei e eu disse, Senhor, obrigada por estar me permitindo viver a experiência de não ter tudo como eu tinha antes. Mas o mais importante, eu não perdi. A tua presença em minha vida. Isso eu não posso perder. Porque todo o resto vai passar. Mas a tua presença eu quero para sempre na minha vida. Porque eu quero morar com o Senhor na eternidade. Eu quero viver a minha eternidade inteira contigo. Então, amados, nós podemos perder tudo na nossa vida. Não é fácil perder tudo na nossa vida. Mas é possível quando nós nos dobramos diante de Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos e ficamos ali, quietinho, em silêncio, às vezes sem forças para pronunciar qualquer palavra. Mas Ele nos conhece. O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Lembra lá no livro de Gênesis? Esse mesmo Espírito, ele se move sobre a nossa vida quando nós nos prostramos, nos ajoelhamos em sua presença. Ainda que sem nenhuma palavra em nossa boca para dizer para Ele. E eu quero lhe encorajar nesse dia de hoje a começar a exercitar essa palavra todos os dias da sua vida. Dobre-se diante dele. Ore continuamente. Ore, nem que seja uma oração silenciosa, mas ore. Nem que seja uma oração com lágrimas, com choro, mas ore. E a alegria virá. A alegria virá. O salmista dizia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. Tudo depende de uma atitude nossa. E não apaguem o Espírito Santo. É o que diz o verso 19. O que apaga, o que afasta o Espírito Santo de nós. Não são grandes pecados aos olhos da sociedade. É a nossa ingratidão. Porque pode faltar tudo, amados. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é fiel para cumprir tudo que está escrito aqui dentro dessa palavra, para mim e para você. E ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Sabe o que não nos faltará? Não nos faltará Ele, a presença dEle. O nosso pastor não vai nos faltar. Ele não nos faltará. Pode nos faltar tudo, meus queridos irmãos, mas não pode nos faltar o nosso pastor. Ele não pode nos faltar. Porque é Ele quem nos fará andar em pastos verdejantes. A terra era sem forma e vazia, era trevas profundas. E hoje Ele criou pastos verdejantes para mim e para você desfrutarmos. Ele nos levará a caminhar em pastos verdejantes. Ele nos levará a beber águas tranquilas de descanso. Então pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar a sua presença. Por isso, seja grato. Seja grato. Olhe para a sua vida. Olhe ao redor de você. Eu tenho certeza absoluta que se você olhar com muita atenção, com muito carinho, você vai encontrar muitos motivos para agradecer a Deus nesse dia de hoje. Seja grato por todas as coisas. Seja grato até pelo caos. Porque é esse caos aonde vai manifestar a glória de Deus sobre a sua vida. Amém?
Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Que essa palavra possa estar guardada, gravada no meu e no seu coração, para que em nenhum momento nós possamos nos desviar dela, mas que venhamos a viver genuinamente o que está escrito aqui nessa palavra. Amém? Quero orar por você agora. Quero orar. Se você tem aí o seu copo com água, pegue o seu copo com água. Nós vamos orar e abençoar a sua vida. A missionária Fátima escreveu aqui: verdade, tudo passa. Hoje mesmo podemos ser surpreendidos por Deus nas nossas necessidades. Louvado seja Deus poderoso. Verdade, irmã Fátima. Deus, ele é surpreendente. Quem poderia imaginar que de uma terra sem forma e vazia, de profundas trevas, Deus criaria um universo tão lindo que ele criou para nós desfrutarmos no dia de hoje. Em meio ao caos, Deus está lá. Ele está presente. A única coisa que pode afugentar o Espírito de Deus de você é a ingratidão, é a murmuração, a reclamação. Seja grato por tudo. A gratidão é a maior demonstração de fé que nós damos para Deus. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem ainda. Vamos crer e vamos começar a exercitar a nossa fé, dando graças a Deus por tudo. Até mesmo pelas coisas mais difíceis que estão em nossas vidas hoje. Amém? Pega o seu copo com água. Nós vamos orar. Se você tem um pedido de oração para fazer, deixa aí o seu pedido. Nós estaremos anotando aqui no caderninho da oração. Todos os dias, nós, líderes, obreiros da igreja, os pastores, principalmente os pastores, estão sempre em constante jejum, oração na madrugada. Nós, como obreiros, estamos ali junto com eles, orando, intercedendo por todo o povo de Deus que Deus tem colocado aos nossos cuidados. E certamente, não se esqueça disso, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas quando a terra era sem forma e vazia. E esse mesmo Espírito, ele se move sobre a sua vida no dia de hoje. Nunca se esqueça disso. Guarde essa palavra em seu coração, porque ela te fortalecerá em dias difíceis. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos alimenta. A Tua palavra que é o nosso pão de cada dia. O nosso maná que vem do céu, fresquinho, que o Senhor prepara para nós todos os dias outra vez, Pai. A Tua palavra que se renova, Senhor, a cada manhã. E sem a Tua palavra, o que seria de nós, Pai? Porque sem essa palavra, como estaríamos alimentados hoje? Como estaríamos fortalecidos hoje, Senhor, se não fosse a Tua palavra, Pai? E eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui nessa live hoje. Eu quero apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos. Pai, não sei quais são as circunstâncias que os teus filhos se encontram nesse dia de hoje. Eu não sei qual é o caos, Pai, que se instalou na vida dos teus filhos nesse dia de hoje. Mas eu tenho certeza absoluta, Pai, que tu estás lá no meio do caos. O teu Espírito Santo se move no meio do caos na vida dos teus filhos, Pai. E quão gloriosa é a obra de tuas mãos que o Senhor já fez e que o Senhor ainda fará na vida do teu povo. Obrigada, Senhor, pela manifestação da tua glória e do teu poder na vida dos teus filhos. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor irá fazer em meio ao caos na vida dos teus filhos. Obrigada, Senhor, por cada tribulação que os teus filhos têm passado. Obrigada, Senhor, por cada luta, por cada desafio que os teus filhos têm vivido, Pai. Porque são esses desafios que manifestarão a tua glória sobre a vida deles, Pai.
Obrigada, Senhor, pela minha vida, pelas minhas lutas, pelas minhas vitórias, pelas minhas conquistas. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus pastores, por todas as lutas e vitórias que eles têm vivenciado. Obrigada, Senhor, pela igreja onde eu congrego, pelos meus amigos, os meus irmãos em Cristo que estão naquele lugar. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pelo ar que nós estamos respirando nesse dia de hoje. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor já proveu em nossas vidas para o dia de hoje. Senhor, cada um que está ali com seu copo com água, o seu almoço, o seu remédio, o seu alimento, sua roupa, para apresentar diante de Ti. Eu oro nessa manhã e eu abençoo e consagro, Senhor, essa água que nós iremos beber, que seja uma água regada pela unção do Teu Espírito, que ao ingerirmos, Senhor, essa água, esse alimento, esse medicamento, possa ser uma ferramenta usada por Ti para trazer a cura, para trazer o alívio, para trazer, Senhor, o renovo, a transformação, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, com uma bênção de cura, de restauração do seu corpo físico. Visita, Senhor, nessa manhã os hospitais. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão internados, sem a chance, Senhor, de respirar um ar puro, fresco, passando por um momento de dor, Pai. Mas envia, Senhor, os teus anjos lá, Senhor, trazendo ministração de cura, Senhor, sobre aqueles leitos, sobre aquelas vidas que estão ali necessitadas, Pai. Em nome de Jesus, visita, Senhor, os orfanatos, os abrigos, as crianças, Pai, abandonadas, vítimas, Senhor, de violências, de abandono, de desprezo. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dessas crianças. Resgata, restaura, transforma, levanta, Senhor, como futuros pastores, missionários, profetas dessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, vai, Senhor, nos abrigos dos idosos, Senhor, trazendo conforto aos seus corações, trazendo cura das suas enfermidades, trazendo vigor, trazendo longevidade de vida, Senhor, trazendo principalmente salvação, Senhor. Aqueles que já estão na reta final dos seus dias sobre a terra, traz, Senhor, a salvação sobre eles. Envia missionários, envia mensageiros da tua palavra, envia, Senhor, os porta-vozes do teu Espírito Santo, Pai, para trazer salvação, para trazer uma palavra de redenção, Senhor, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão de luto, Senhor, trazendo consolo, trazendo conforto, porque nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que habita em meio ao caos e tem o poder de transformar todas as coisas. Fica conosco, Senhor, no dia de hoje. Abençoe cada família representada aqui nessa live por cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, nesse dia de hoje, agradecer a Ti, Senhor. Porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso e Tu estás conosco em todo o tempo. Mesmo que em meio ao caos, Tu estás conosco, Pai. Em nome de Jesus, conceda-nos um dia e uma semana abençoada para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. É o que eu oro e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Pode beber a sua água. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, por essa palavra, eu quero pedir para você, não guarde só para você. Não vamos ser egoístas de querer só para nós a bênção de Deus. Mande para alguém que você acha, sente no seu coração que necessita ouvir essa palavra. Compartilhe. Compartilhe nos seus stories. Compartilhe com um amigo, com uma amiga, com um parente, com um vizinho. Abençoe a vida de alguém compartilhando essa palavra. Ela ficará gravada aqui no nosso Instagram e dentro de alguns minutos ela estará também lá no nosso YouTube, no canal do YouTube, Ministrações da Palavra. Mande, compartilhe, para que outras pessoas também sejam abençoadas pelo Senhor nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Hoje à noite nós temos o nosso terceiro elo da campanha de oração. Justamente a nossa campanha de oração na segunda-feira à noite está sendo de gratidão. Deus tem nos encorajado a ser grato por tudo.
Deus tem levantado uma igreja encorajada a agradecer ao Senhor, mesmo em meio ao caos. Mesmo quando os nossos olhos ainda não enxergam aquilo que nós gostaríamos de enxergar. Mas nós cremos, nós estamos ali, um grupo de mulheres, de homens abençoados, encorajados a crer naquilo que o Senhor vai fazer em meio ao caos da nossa vida, da nossa cidade, da nossa nação, do nosso país. Nós cremos. E eu quero convidar você, corajoso e corajosa, que quer se juntar a nós nessa corrente de oração, nessa campanha de gratidão a Deus. Venha estar conosco, você será muito bem-vindo em nossa reunião de oração logo mais à noite, às 19h30 nós estaremos ali. É um momento muito precioso com Deus, é um momento especial, é um momento diferente do culto que tem no dia a dia da semana. É um momento onde realmente nós temos nos humilhado ali na presença de Deus e Deus tem nos visitado de maneira extraordinária, gloriosa. Cada segunda-feira tem sido um mover diferente, uma manifestação da glória de Deus sobre nossa vida ali naquele lugar. Só quem tem ido na segunda-feira sabe o que nós temos experimentado ali. Tem sido glória de Deus. Cada segunda-feira a gente sai dali renovado para mais uma semana. E você é nosso convidado, nossa convidada. Temos também o nosso culto durante a semana. Amanhã nós temos mais uma live aqui, Momento com Deus, ao meio-dia. A missionária Flávia estará de volta aqui conosco, trazendo mais uma palavra. Venha, participe, compartilhe essa live com todas as pessoas que você puder, para que a palavra de Deus possa alcançar o coração de muitas pessoas que estão, de repente, necessitadas de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé. Você pode ser um canal de Deus na vida de alguém, pelo simples fato de compartilhar uma palavra abençoada através dessa live com alguém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nosso forte abraço, a nossa oração, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus e sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.